E nós estamos recebendo aqui na Rádio Justiça a participação do doutor Geórgios Anastasiades, ele que é especialista em direito tributário e vai repercutir conosco o evento que será realizado no próximo dia 9 de maio em São Paulo, cujo título é Remessas ao Exterior, Soluções para as Empresas em um Mundo Interconectado. Doutor Geórgios Anastasiades, eu queria primeiramente agradecer a sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor, então já gostaria de partir do princípio, pedindo para o senhor explicar aqui aos ouvintes de que forma esse evento foi idealizado e as perspectivas para a sua realização. Ele foi idealizado tendo em vista que hoje o mundo ele está muito, como o próprio título do evento diz, interconectado. Então, no mundo globalizado, em que as empresas e pessoas físicas acabam transacionando com outras empresas e outras pessoas físicas mundo afora, essas empresas no Brasil acabam por fazer diversas remessas ao exterior a diversos títulos, né? E essas remessas que são feitas, geralmente via um banco de câmbio, elas geram muita tributação e a carga é muito pesada. Então surgem diversas dúvidas sobre quais tributos pagar, né, e quais as obrigações do ponto de vista regulatório cumprir. Quando eu digo do ponto de vista regulatório, em relação ao Banco Central do Brasil, INPI e assim por diante. Então, em vista dessas diversas dúvidas que as empresas e pessoas físicas no Brasil têm, a gente resolveu falar um pouco em mais detalhes sobre esse tema. Agora, doutor Geórgios, qual que é o público-alvo, então, dessa iniciativa? Bom, o público-alvo são desde pessoas físicas que, na própria pessoa física, efetua essas remessas ao exterior pela contratação de serviços, aquisição de softwares e assim por diante, até outras pessoas que representam pessoas jurídicas, como o próprio dono, o próprio sócio da pessoa jurídica, indo para o seu controller, para o seu diretor financeiro, para o contador, para o advogado, para o representante da área fiscal da empresa, né? Todo mundo que está, de certa forma, envolvido com essas remessas que são feitas ao exterior e que acabam tendo que se deparar com essas questões de quais tributos pagar e quais obrigações cumprir. Certo. Agora, doutor Geórgios Anastasiades, qual que é a metodologia empregada neste evento? Vocês dividiram o assunto? Vai ser realizado por meio ali de painéis distintos? O que o senhor já poderia antecipar? Claro, o tema ele vai ser dividido em 3 partes, tá? A primeira parte, que vai ficar sob a minha responsabilidade, vai tratar basicamente de quais os tipos de tributos que podem incidir sobre essas remessas, né? Então, muitas pessoas conhecem o IR-fonte, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte. Se eu remeto um recurso para o exterior a título de um serviço, por exemplo, que eu adquiro, isso é renda para o não residente no exterior, eu preciso reter o imposto de renda. Então, a gente vai tratar do imposto de renda e diversos outros tributos, como a CIT, PIS, COFINS, ISS e assim por diante, tá? Por um lado, e por outro lado, ainda nessa primeira parte, sob a minha responsabilidade, eu vou falar dos tipos de remessas. Então, eu já adiantei alguns. Quais são os tipos de remessa que geralmente se faz para o exterior? Serviços, softwares, royalties, temos também juros sobre capital próprio, dividendos e assim por diante. Então, essa primeira parte, que vai ficar sob a minha batuta, né, eu vou falar basicamente sobre isso, os tributos incidentes e os tipos de remessas. Já na segunda parte, que vai ser tratada pela Rejane Espósito, que é a gerente da área societária e contratual do Rio de Janeiro, da nossa unidade carioca, ela vai falar das obrigações do ponto de vista regulatório que são impostas pela legislação quando se faz essas remessas, né? Então, basicamente, quando eu faço uma remessa a título de royalties para o exterior, o que eu devo cumprir do ponto de vista regulatório? Eu tenho que registrar o contrato no Banco Central do Brasil, eu tenho que abrir um registro específico naquela instituição, eu tenho que registrar o contrato no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e assim por diante. E se eu não o fizer, quais são as penalidades, né? E elas são bem altas, daí a importância do tema. E a terceira e última parte, que vai ser de responsabilidade do nosso colega Danilo Monteiro, que é gerente de contencioso tributário na unidade de Curitiba, né? A terceira parte ela vai falar sobre as principais discussões, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista judicial, que envolvem essa questão das remessas ao exterior.
Porque todo mundo sabe, né? Quer dizer, eu vou falar na primeira parte sobre quais os tributos e quais os tipos de remessa, mas a gente sabe que a legislação brasileira não é clara, né? Então não é simplesmente uma receita de bolo. Sobre essa remessa incide tal tributo. Não é assim. Sobre essa remessa, eu, contribuinte, entendo que incide isso, o fisco entende aquilo, o tribunal entende aquilo. Então, como isso tudo é muito complexo, obviamente que causam diversas discussões, né? E essas discussões acabam parando nos tribunais. Então, o Danilo ele vai falar sobre essas discussões, quer dizer, qual é o entendimento do fisco em decisões da Delegacia Regional de Julgamento, em soluções de consulta. Muitas vezes, obviamente, as decisões do fisco são pró-fisco, né? Então elas são bastante onerosas para o contribuinte. Aí qual é o entendimento nosso, do meio jurídico, dos advogados, dos intérpretes, né, dos contribuintes em relação a essas remessas? E por fim, como os tribunais, tanto administrativos, exemplo CARF, quanto judiciais, né, como eles estão entendendo essa questão, ou seja, quais tributos devem incidir. Então, o apanhado geral é esse, e a ideia justamente é falar, dar o nosso parecer, né, dar o parecer do fisco, dos tribunais, e orientar, né, os participantes a atuar no que tange as remessas, né, tanto do ponto de vista tributário como regulatório, ou seja, quais os riscos e como não correr esses riscos, né, quais são as penalidades e como não incorrer nessas penalidades, e quais são as possíveis discussões e quais as chances de êxito para que não se tenham prejuízos nas operações, porque às vezes, se você for muito de acordo com o fisco, você acaba pagando mais do que a lei impõe. Então, o nosso intuito é exatamente dar essa visão geral de como agir sem correr muitos riscos e também sem ter muitos prejuízos, né? Certo. Agora, doutor Geórgios Anastasiades, só para a gente concluir, eu queria saber qual que é o caminho, então, que os interessados devem percorrer para proceder às inscrições. O senhor já poderia também nos esclarecer? Sim, claro. Aqui em São Paulo, né, o evento, como você disse, Pedro, vai ser no dia 9 de maio. E as inscrições serão feitas através da nossa unidade de São Paulo. Então, deve-se entrar em contato com a nossa assistente, a Ana Carolina, tá? Seja via e-mail, e o e-mail dela é ana.freire@gsga.com.br, repetindo, ana.freire@gsga.com.br, ou pelo telefone 11 3797 7400. Curso esse que tem uma taxa de inscrição, não é, doutor? Sim, ele tem uma taxa de inscrição que é de R$ 175, tá? Essa taxa de inscrição ela vai ser revertida para a instituição de caridade que a gente apoia aqui em São Paulo, tá? No caso de São Paulo, a Associação Cruz Verde, né, que dá apoio às crianças com algum tipo de doença e que estão sob tratamento médico. Muito bem, esse foi o doutor Geórgios Anastasiades, ele que é especialista em direito tributário e repercutiu conosco a realização do evento que será realizado lá no dia 9 de maio, cujo título é Remessas ao Exterior, Soluções para as Empresas em um Mundo Interconectado. Doutor Geórgios Anastasiades, eu quero agradecer os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço e estamos à disposição para maiores dúvidas e questões.